Queridos irmãos e irmãs, bom dia, seguindo a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje à sexta-feira dessa 34ª semana do Tempo Comum, reta final da semana, que é a última semana do Tempo Comum e do ano litúrgico. Semana dedicada a nosso Senhor Jesus Cristo, declarado depois de um caminho feito com Ele, Rei do Universo, portanto, Rei das nossas vidas. Entendendo que esse reinado de Deus não é construído somente com as palavras, mas sobretudo com a vida, adequada à sua vontade, comprometida com Ele. Essa semana é a semana da coerência entre a fé professada com a boca e a fé vivida no cotidiano, nos embates e combates ao longo da caminhada que se faz nesse mundo que é contrário a Deus. Hoje a igreja celebra também a memória de São Charles de Foucault, né, que foi canonizado ali no ano passado, no dia 15 de maio de 2022, ele que é padroeiro de uma das nossas comunidades eclesiais missionárias, né, para a qual também já convido hoje, primeira sexta-feira do mês, dia em que nós celebraríamos na Igreja Matriz, mas iremos celebrar lá na comunidade eclesial missionária, a festa do padroeiro, e faremos também lá a Santa Missa, celebraremos lá a Santa Missa do Sagrado Coração de Jesus. Às 19h30 nos reuniremos ali na rua Joaquim e Valde Jesus, 186, na casa do Milton e da Sueli, para podermos rezar o Santo Terço às 19h30 e às 20 horas a Santa Missa em louvor ao padroeiro daquela comunidade. Todos estão convidados, né? A festa dos padroeiros é sempre um momento importante para a gente se reunir, para podermos meditar à luz da palavra, a caminhada missionária da nossa paróquia, sobretudo, numa das nossas comunidades eclesiais missionárias. Então, todos estão aí convidados para participar conosco a partir das 19h30, lá na rua Joaquim e Valde Jesus, 186, casa da Sueli e do Milton. Então diz, né, a história de São Charles de Foucault. Antes de se tornar irmão Carlos de Jesus, o jovem Charles, nascido em Estrasburgo, iniciou uma carreira militar, seguindo os passos de seu avô, que o havia criado quando ficou órfão de seus pais aos 6 anos. O beato deixou a fé de lado durante a sua adolescência, mas durante uma perigosa exploração no Marrocos, entre os anos 1883 e 1884, despertou nele uma pergunta: Deus existe? Meu Deus, se você existe, deixe-me conhecê-lo. Foi seu pedido que já assumiu as características daquela oração incessante que marcou toda a sua vida, a oração do abandono. Voltando à França, né, sua terra natal, Foucault partiu em busca e pediu a um sacerdote para instruí-lo, de modo que ele pudesse responder às questões que ele se colocou. Deus existe? Se sim, permita-me que eu te conheça. Depois foi em peregrinação à Terra Santa e lá, nos lugares da vida de Cristo, encontrou sua vocação. Consagrar-se totalmente a Deus, imitando Jesus numa vida escondida e silenciosa. Ordenado sacerdote aos 43 anos, no ano de 1901, Charles de Foucault foi para o deserto argelino do Saara, primeiro para Beni, pobre entre os mais pobres, depois mais ao sul para Tamanrasset, com os Tuareg do Rogar. O sacerdote viveu uma vida de oração, meditando continuamente a Sagrada Escritura, no desejo incessante de ser para cada pessoa irmã universal. Ele morreu aos 58 anos na noite de 1º de dezembro de 1916, assassinado por um bando de saqueadores de passagem. Bento XVI o beatificou em 2005. Sua memória é celebrada no dia 1º de dezembro. Muitos são os filhos e filhas espirituais de Charles de Foucault. Eles estão espalhados pelo mundo, buscam pelo exemplo do sacerdote viver a fé, oração, trabalho, estudo, simplicidade, caridade, tudo isso com muito amor à igreja, como ensinou Charles de Foucault. Charles de Foucault, enquanto estava no mosteiro trapista de Aquibés, na Síria, entre os anos 1890 e 1896, fez da oração pessoal uma série de meditações sobre os evangelhos, como uma conversa da alma com Deus. Comentando Lucas 23:46, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Charles de Foucault escreveu: esta é a última oração do nosso mestre, nosso amado. Ela poderia ser a nossa, não apenas no último momento, mas a oração de todos os nossos momentos.
Compôs então São Charles de Foucault a oração do abandono. Meu Pai, eu me abandono a ti. Faz de mim o que te agradar. Não importa o que faças de mim, eu te agradeço. Estou pronto a tudo, eu aceito tudo. Tomara que tua vontade se faça em mim. Em todas as tuas criaturas, eu não desejo nada mais, meu Deus. Eu coloco minha alma entre tuas mãos. Eu a te dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu te amo e que a minha necessidade de me colocar em tuas mãos, sem medida, com infinita confiança, pois tu és meu Pai. Amém. São Charles de Foucault, rogai por nós. Eu me abandono em Deus, de Deus espero tudo. Eu me abandono em ti, Senhor. De ti espero tudo. Eu me abandono em Deus, de Deus espero tudo. Eu me abandono em ti, Senhor. De ti espero tudo. Eu me abandono em Deus, de Deus espero tudo. Eu me abandono em ti, Senhor. De ti espero tudo. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Ó luz venturosa, divinais clarões, encham os corações, encham os corações, sem um tal poder em qualquer vivente, nada de inocente, nada de inocente. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia, com alegria nós seguimos aí a nossa caminhada com a igreja e chegamos hoje a essa sexta-feira, última sexta-feira do ano litúrgico, última semana do ano litúrgico, última semana do tempo comum, esse tempo que nos convida a ser santos e perfeitos como o Pai do céu é santo e perfeito, que nos levou a fazer um caminho com esse Jesus, o modelo da perfeição divina, que nos apresentou ao longo da sua vida pública, depois do seu batismo, o que significa ser filho desse Pai do céu e o que esse Pai do céu espera de cada um de nós. Uma vida vivida em sintonia com a sua vontade, defendendo os seus valores, espalhando as sementes do reino, construindo o céu já aqui, já que somos cidadãos do céu, com os cidadãos dos santos. Estamos, mas não somos do mundo. Fomos descobrindo ao longo do caminho que isso é uma tarefa difícil. E é por isso que Deus, em Jesus, se compromete a caminhar conosco, desde que nós estejamos abertos e comprometidos em caminhar com Ele. Caminhamos com Ele quando o caminho proposto por Ele a gente trilha. Quando trilhamos outros caminhos não propostos por Ele, esses caminhos são todos ofertas do mundo, que sendo contrário a Deus nos afastam dele. Temos de estar atentos, vigilantes, espertos, não nos deixando enredar, seduzir pelas lisonjas do mundo e também não nos deixando apavorar e amedrontar quando o mundo, na sua fúria, se voltar contra nós, porque reconhece em nós Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança. A reta final do ano, ela é importante porque ela chama a nossa atenção para essa necessidade de atenção à vida que se leva, de vigilância, né, ao longo do tempo, para que nós não nos deixemos ou seduzir ou amedrontar pelo mundo, já que o mundo, comparado com Deus, é menor, menos, mais fraco. O mundo é maior, mais e mais forte do que nós, sozinhos. Mas se Deus está em nós, quem será contra nós? Deus está acima de tudo e de todos. Se aquele que está acima de tudo e de todos está conosco, temeremos o quê? Que poderei temer? Deus, minha salvação. A gente vem cantando nessa semana. Ele é minha luz, ele é minha salvação. O que eu posso temer? Nada. O exército que se arma, o inimigo que se aproxima, os opressores que tentam, né? Nada. A gente vai saindo mais do que vencedor. É nesse momento que nós provamos se somos crentes ou não. O crente de ocasiões fáceis, mesmo que não tenha feito experiência com Deus, pode se mostrar crente. É por isso que a palavra diz que o teste de fé não é no momento bom, feliz, alegre, onde as nossas necessidades são todas satisfeitas. A fé verdadeira nesse Deus que a palavra revela se testa na hora do combate. Quando a fragilidade de cada um de nós se mostra. Quando tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente possui, tudo aquilo que até então nos deu segurança, cai por terra. Dinheiro, poder, prestígio, saúde, né? Que sempre foram colocadas como forças próprias de cada um de nós, que sempre nos deram segurança. Tem uma hora que essas coisas fluem, né? Ruem, aliás. A saúde dá lugar à doença, o dinheiro acaba, o prestígio, o sucesso se apagam. E sobra o quê? É nesse momento que a gente vai mostrar se Deus de fato foi o sustento da nossa vida ou ele foi só uma enganação. É por isso que a palavra essa semana está mostrando isso, é o concreto. É a atitude cotidiana. Não é a falação, não. Claro como água na fonte. A minha vida foi uma vida como a de Javé, atrás da ovelha desgarrada, cuidando da de perna quebrada, cuidando da doente, colocando no ombro a que não consegue andar, cuidando da gorda e saudável que continua no redil. A minha vida é uma vida de cuidados àqueles que precisam. Eu percebi Deus nesses pequenos, Mateus, né? 25. Com fome dei de comer, com sede dei de beber, nu vesti, peregrino acolhi, doente cuidei, preso visitei. Fiz isso. Benditos do Pai vocês são. Venham para o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo, a criação do mundo. Não fiz isso. Vivi uma vida em sintonia com o diabo. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado pelo diabo e para os seus. Então a vida vai desenvolvendo o julgamento, na verdade, né?
A gente vai cavando com as próprias mãos o nosso destino a cada dia. E aquilo que com a vida a gente vai dizendo, Deus vai sabendo, vai interpretando. Então a gente precisa estar atento, né? Vigilante, para não se enganar, para não errar o caminho, para não fazer escolhas equivocadas. Porque escolhas equivocadas, no final tá ruim, porque o equívoco é um erro, né, gente? É uma maneira de dizer erro, errei. E o erro é o erro. O equívoco pode ser um erro sem intenção, mas não deixa de ser um erro, né? Eu vou fazer uma prova, me equivoquei, errei, meu filho, paciência, né? Vou dar a prova para minhas alunas na semana que vem. Meus alunos. Prova de múltipla escolha. Ai, professor, equivoquei. Eu pensei, não, pensou errado. Você marcou a resposta errada, tá errado. Ai, mas eu sabia que essa aqui sabia, mas não marcou, deu ruim. Não posso devolver a prova para você fazer de novo. Vale o que você marcou aqui. E não pode ter rasura, não. Ah, professor, marquei errado, posso desmanchar? Não, só pode desmanchar se foi a lápis. Se botou a caneta aí, não adianta, não. Nossa, é assim. É assim. E acho que com Deus é mais ainda. Né? Tem que acertar. Ah, me equivoquei, fazer o quê? É por isso que tem que ter atenção. Tem que se esforçar, é difícil, mas é o esforço aí, ó. Vamos junto que o negócio, né? Como diz o povo, o bagulho é louco. É louco mesmo. E a gente tem que estar aí atento. Porque no meio da loucura do mundo, meu filho, se perder é um minuto, ó. Cochilou, perdeu. Tem que estar ali, ó. No meio da loucura do mundo, você tem que ter sanidade mental, né? Para fazer escolhas certas, tem que enxergar bem para não se equivocar. É disso que se trata. E a palavra é isso, a palavra é essa luz, né? Salmo 118. Essa luz no caminho, essa lâmpada para os passos, para a gente não errar. Agora a palavra ficou longe, deu ruim para nós. Essa reta final é para isso. É preciso saber, como diz São Paulo aos Coríntios, primeira carta domingo, que a nossa missão é fazer com que Deus seja tudo em todos. Estou fazendo isso. Todo mundo que convive comigo sai melhorado na sua relação com Deus. Todos os lugares por onde eu passo, que eu frequento, eu deixo ali, né, o suave odor de Cristo, né? Um rastro de Deus, uma centelha do amor divino. É disso que se trata, você está percebendo? Estou fazendo isso? Está excelente, estou me esforçando para isso. Vai na fé, é isso aí mesmo. Levante a cabeça e segue em frente que a libertação está chegando. Não estou fazendo isso, eu tenho que começar a pensar aí. Porque o ano está chegando ao fim, o calendário da minha vida tem um ano a menos, né? O prazo para mim agora tem menos um ano. Então eu tenho que correr aí atrás, para adiantar um pouco, porque eu estou muito lá para trás, talvez. É disso que se trata. E a palavra hoje vai seguindo essa mesma linha. Primeira leitura essa semana do livro de Daniel, lembrando sempre que Daniel, apesar de fazer com que no escrito o texto reflita o exílio na Babilônia, ele é uma escritura que reflete ali o período terrível do domínio de Antíoco IV Epífanes, né? Esse general do exército grego que herdou a parte onde estava a Palestina e que veio com toda a truculência possível, primeiro seduzindo, né, as duas armas que o mundo usa para levar a gente para o lado dele. Primeiro, tenta no amor, oferece tudo que ele tem, dinheiro, prestígio, poder, ouro, prata, tudo que ele tem, glória, sucesso. Às vezes muita gente já vai aí, opa, eu quero isso, vou lá. Às vezes alguns resistem. E aí, se houver resistência, ele vem mostrando a que veio. Tiro, porrada e bomba, com a força, para prender, para interrogar, para torturar, para matar. E só quem resiste até o fim, as lisonjas e a perseguição, é que se salva. O teste da fé é aí. Me deixei seduzir pelo mundo, me enganei, deu ruim. Apavorado com o que o mundo podia fazer comigo, eu cedi, também deu ruim. Eu abandonei, deu ruim. Deu muito ruim. Cuidado aí. É um alerta a palavra, né? Então o livro de Daniel faz essa reflexão. E tenta de todas as formas mostrar esse povo que está ali oprimido por Antíoco Epífanes IV, que está tocando terror, para eles não se deixarem iludir. Deus é mais. Mantenham-se firmes. O mundo é cruel, é poderoso, é apavorante, né? Lembra terça-feira a imagem ali do capítulo 3, aquela estátua? Mas tem pés de barro.
A pedrinha que rola derruba, estraçalha a parte do pé que é de barro e a estátua toda cai. Parece poderosa, que é cabeça de ouro, peito de prata, coxa de ferro, bronze, vai embora. É tudo difícil, duro de combater. Mas o pé é de barro, tem a fragilidade. Se bater no pé de barro, toda a estátua cai e vira pó. Hoje, no capítulo 7, 2 a 14, Daniel tem um sonho, né? E o sonho dele é muito parecido. A história, a moral da história é a mesma, da de terça-feira, do capítulo 3, a estátua lá. Mas hoje Daniel tem uma visão onde ele se coloca diante do mar. O mar, que na Bíblia, como a gente já falou várias vezes, traz à tona essa verdade aonde o mal habita. O mar agitado, o mar que engole, o mar sem piedade, ele é o mundo hostil, né? Você pega o livro do Gênesis, primeiro capítulo, versículo 1 seguintes, a gente vai ver que antes da intervenção de Deus, o que era esse mundo? Era o caos. E o caos é representado pelo quê? Pelo mar, com as suas ondas violentas batendo de um lado para o outro, que nada podia sobreviver. Até o Espírito de Deus ficava ali sobrevoando, não tinha lugar para pairar, para descer, para pousar. E é Deus que põe limites ao mar, né? No livro de Jó, lá no finalzinho, Deus vai perguntar: quem é que pôs limites ao mar, dizendo: até aqui você vem, daqui para frente cessa a arrogância das suas águas? É Deus. Deus é o único que pode conter o mar. A gente canta de vez em quando a música, né? Evangélica. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar. Para você não se afogar, o que, é que você faz? Segura na mão de Deus e vai. Deus é que é mais que o mar. Jesus caminha sobre o mar. E isso causa espanto aos discípulos. Por quê? Porque caminhar sobre o mar significa que ele é mais. Ele domina o mar. E dominar o mar só Deus. E é naquele momento que os discípulos vão falar: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vencer o mar, acalmar a tempestade, parar o vento, cessar o barulho das ondas, é Deus. Você está percebendo o negócio? Então Daniel hoje está diante do mar, um mar violento, caudaloso, né? Ondas fortes, e o mar vai produzindo monstros, feras que vão saindo uma atrás da outra. Né? São 4 feras que saem, como as 4 partes da estátua de terça-feira. Cada parte representava um governo tirano que dominou o povo de Deus. Cada fera representa um governo também. É o leão, é o urso, é o leopardo, uma última fera que é o terror, terrível, né? Que bota para quebrar. E eles vão saindo do mar para dominar a terra. E a sua crueldade, a sua truculência, o poder que carregam, faz com que essas feras vão dominando tudo. Mas essas feras são produto do mar. E elas vêm para a terra para produzir a maldade, o ódio, o pecado. A força do mar que é sempre ruim. Tudo perdido? Não. Porque Daniel continua vendo, apesar daquele sofrimento, daquela dor que aquelas feras produzem, né? O reino das feras é terrível. Faz do mundo uma selva. A gente às vezes diz, né? O mundo é uma selva de pedra, onde o bicho que tem a boca maior engole o menor. É isso mesmo. As feras que a gente coloca para governar, elas transformam o mundo nessa coisa terrível aí. É um matando o outro. Tudo perdido? Não. Porque Daniel vai insistindo na sua visão noturna e ele deixa de olhar o mar e ele passa a olhar o céu. E quando ele olha o céu, ele vê que o céu é. E o que é que do céu sai? Do céu, o céu é o divino. E o divino sai em forma de filho de homem para vir na terra. E se as feras produzem reinos selvagens, o filho do homem produzirá um reino humanizado. E é o reino humanizado que não é destruído por fera nenhuma. Porque o humano é mais forte do que a fera. O humano precisa entender isso. As armas humanas são mais potentes do que as armas das feras. A gente é que não entendeu isso. Eu dizia terça-feira, na comunidade São Charles de Foucault, quando iniciávamos lá o trido, né? A gente é que não entendeu. As armas humanas, elas parecem frágeis. Elas são como aquela pedrinha que desceu do monte, né? Que vem na velocidade de Deus, mas encontra no mundo a sua fragilidade, toca na fragilidade do mundo, que é o pé de barro. O que é essa pedrinha? Quais são as armas que o humano luta? O amor, que o mundo diz que é uma besteira, uma enganação.
Quem se deixa levar pelo amor só toma na cabeça. Mas é o amor que salva. É o amor que muda. E tudo aquilo que é consequência do amor. Outra pedrinha que rola e que pode destruir as estátuas poderosas do mundo. O perdão. Ah, mas no mundo quem perdoa é bobão, né? Você tem, não pode esquecer o que ele te fez, senão ele te faz de novo. Larga de ser trouxa. Partilha. E nada, meu filho. Esse mundo, se você não pegar para si, ninguém pega, não. Primeiro você. Solidariedade, compaixão, todas pedrinhas insignificantes que Deus rola morro abaixo e que batem exatamente na fragilidade do mundo, que se constrói sobre o ódio, sobre a arrogância, sobre a condenação, sobre o egoísmo. Isso tudo não funciona. Só funciona enquanto todo mundo aplaude. Se houver um que se coloca contra, no instantinho eles são desmascarados. E vão perdendo a sua força. O problema é que a gente não acredita muito nisso, né, gente? A gente, na verdade, não acredita que o amor é mais forte. Porque se a gente acreditasse, a gente amava. A gente não acredita que o perdão restaura. Porque se a gente acreditasse, a gente perdoava. A gente não acredita que a partilha muda tudo. Porque senão a gente partilhava. Você está entendendo? É esse que é o nosso problema. A gente diz que acredita. Mas na hora de agir, são as armas do mundo que nós usamos. Aí dá ruim, né, gente? Aí dá ruim. Quando eu que me digo crente, luto com as armas do mundo, e também dizia isso na missa terça-feira à tarde, na Nossa Senhora da Saúde, na casa de um doente nosso lá. Eu falava, quando o diabo vê duas pessoas lutando com as armas que ele ofereceu, ele fica ali, ó, na plateia adorando. Porque ele sabe que qualquer um que vencer, para ele é vantagem. Há ali um crente que diz que é crente e um diabólico que assumiu ser diabólico. O diabólico vem com as armas que o diabo deu. E o crente que diz que é crente também vai com a arma do diabo. Qualquer um que vencer, o diabo gosta. Você está entendendo? Eu vou combater o mal com o mal. Eu vou combater o ódio com o ódio. Eu estou usando o instrumento do diabo. Se eu estou usando o instrumento do diabo, mesmo que eu diga que eu sou divino, eu sou diabólico. É disso que se trata. É por isso que Jesus, no Evangelho de São Mateus, disse: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Não, você não pode ser assim. Eu, porém, vos digo: não resista ao malvado. Se alguém te der uma bofetada na face direita e da esquerda, eu dei uma bofetada depois que levei uma, e o instrumento do diabo. É disso que se trata. É o filho do homem que estabelece um reino que não tem fim. E ele vai estabelecer um reino que não tem fim sendo homem, sendo humano. E o humano verdadeiramente é divino, porque o humano foi feito pelo divino, a imagem e semelhança do divino. Quanto mais humano eu for, mais divino serei. Quanto mais eu lutar para ser humano, mais divino eu ficarei. Porque o humano, na sua, né, natureza, o humano, na sua origem, ele é divino. Porque foi o divino que fez e colocou nele a sua imagem e semelhança. Então, quanto mais humano eu for, mais divino eu sou. Quanto mais divino eu me tornar, mais humano eu ficarei. Porque Deus e o humano estão ali, ó. É por isso que Deus toma como feito assim tudo que a gente faz ao ser humano, porque o ser humano é divino. Ah, não dei de comer a ele, perdi. Ah, dei de comer, ganhei. Eu reconheço Deus no humano, tá tudo certo. Você tá entendendo? Se você diz que ama Deus que não veio, odeia o próximo que veio, é mentiroso. Tudo que você faz a um dos meus irmãos mais pequeninos foi a mim. Tudo que você não faz foi a mim que você não fez. Você está entendendo o negócio? Só tem que desenhar. Então, essa profecia de Daniel é muito interessante, capítulo 7, 2 a 14, vocês vão ler a leitura, né? Também é longa, porque vai detalhando, mas a ideia é essa: o mar e o céu são duas realidades opostas. O mar produz feras, e feras saem do mar para a terra para destruir tudo, como feras que são. Mas do céu vem o Filho do Homem, que como ser humano, capaz de amar, de perdoar, de acolher, de salvar, de resgatar, constrói um reino que não tem fim. Esse reino humano destrói o reino das feras. Você crê nisso? De que lado você está? Diga aí para mim, né? Você adere mais, gosta mais daquilo que o mar produz ou daquilo que o céu produz? Você está de que lado? Olhando seriamente a sua vida, não é para dizer assim, no calor da emoção, não. Olha a sua vida, veja o que você faz, faça aí a comparação e perceba, aquilo que você está fazendo hoje te coloca mais do lado da fera ou do lado do filho do homem? Diga aí para mim. Veja aí. A palavra é para isso, para a gente poder confrontar aí a nossa vida com a palavra. Você está entendendo o negócio?
É isso aí que é. Respondendo essa leitura de Daniel 7:2-14, continuamos ali com o texto de Daniel 3. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim, né? Esse louvor das criaturas, onde Daniel coloca o seu reconhecimento de que tudo foi Deus que fez e tudo é para o louvor e glória de Deus. Nada que existe nesse mundo existe para ser contrário a Deus, porque foi feito por ele. Montes e colinas, bendizer o Senhor. Plantas da terra, bendizer o Senhor. Mares e rios, bendizer o Senhor. Fontes e nascentes, bendizer o Senhor. Baleias e peixes, bendizer o Senhor. Pássaros do céu, bendizer o Senhor. Feras e rebanhos, bendizer o Senhor. Daniel 7, Daniel 3, no texto do Salmo de Resposta, nos prepara para o Evangelho, aqui o final do discurso escatológico de Jesus. Lucas 21, 29-33. Jesus começou lá, chamando atenção para aquele povo que ficava encantado com a beleza do templo, e começou ali seu discurso, né? A outra parte do seu discurso escatológico, hoje termina. Então, diz Jesus hoje, naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola, outra parábola para terminar tudo. A parábola a partir da realidade comum da vida das pessoas, né? Que através das árvores, que caem as folhas, os brotos chegam, eles vão percebendo que essa mudança na plantação vai revelando que uma estação está acabando e a outra está chegando. Ele vai falar, quando tudo isso estiver acontecendo que eu falei, vocês precisam estar atentos, porque é uma era acabando e uma nova era chegando. Sejam espertos. Vocês sabem ler tantos sinais que a natureza manda? Por que não aprendem a ler os sinais que Deus envia? Presta atenção. O mundo está aí, cheio de sinais. Tem a palavra no seu coração para você interpretar os sinais, para você não se perder no mundo, né? Então Jesus contou-lhes uma parábola, qual? Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. É um sinal. Você não aprendeu isso? O pai foi passando para o filho e tudo mais. Você não estudou e entendeu isso? Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, quais coisas? Que ele já descreveu ao longo da semana. Tudo que vai acontecer. Ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, com esse alerta de Jesus, essa chamada de atenção, para ficarmos atentos e vigilantes, nós encerramos a reflexão dessa sexta-feira, reta final dessa última semana do ano, do próprio ano litúrgico, do tempo comum, né? Que a gente foi caminhando dia a dia, semana a semana, no desejo de percebermos que a vida é frágil, passageira, e que daqui a pouco estaremos com aquele que é o princípio e será o fim da nossa vida. Tomara Deus que nesse fim a gente se encontre, né, com ele e a gente ouça as palavras, né, das ovelhas que foram colocadas à direita do Senhor. Vinde benditos do Pai, tomai posse do reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Vocês me reconheceram, eu reconheço vocês. Que Deus nos ajude, assim seja. Para que tanta pressa de chegar a nenhum lugar se não se tem convicção para acreditar que quem espera vê além? Para que tanto medo de perder? A gente só perde o que não tem. O que é eterno vem de Deus, e o que vem de Deus ninguém detém. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá.
Pra que tanto medo de sofrer? A semente morre pra nascer. Só Deus mensura a sua dor e multiplica em amor. Pra que a vergonha de chorar? É só o princípio do crescer. Quem ama essa marca de criança simplesmente aprende a viver. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sede propício, Senhor, ao vosso povo, para que, repelindo sempre o que vos desagrada, se alegue em cumprir a vossa lei, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Fiquem em paz, depois em paz saiam para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos, que Deus abençoe cada um. E aos da nossa paróquia, sobretudo, aqueles que forem à celebração hoje, lembrando, às 19h30 a oração do terço, às 20 horas a celebração da Eucaristia, que não será na matriz, apesar de ser a primeira sexta-feira, já que hoje celebramos São Charles de Foucault, padroeiro de uma das nossas comunidades eclesiais missionárias. Nos reuniremos ali na rua Joaquim e Valde Jesus, a rua paralela à avenida por onde os ônibus sobem e descem, que passa ali em frente a Santa Rita, para quem não conhece, Santa Rita de Cássia. A rua Joaquim e Valde Jesus é paralela, né? Na casa do Milton e da Sueli, número 186. Todos estão convidados para participar conosco desse momento importante para uma das nossas comunidades e automaticamente para toda a nossa paróquia, sobretudo na nossa caminhada missionária. Até amanhã, se Deus quiser.